A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, quem vos sauda é o seu irmão em Cristo, Juvenil Ribeiro. Eu quero ler aqui Lucas capítulo 19, neste momento eu quero ler Lucas 19, versículo 1, né? É a palavra do Senhor que estaremos lendo neste momento, trazendo esta palavra para os meus irmãos, para todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse instante. Diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó e passando, eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. Era este chefe dos publicanos e era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correu adiante e subiu-se uma figueira e abrava para ver. Correndo adiante, subiu uma figueira e abrava para ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em sua casa. E apressado desceu, recebeu gostoso. Vendo todos morava, dizendo: Que entrai-te para hospedar a um homem pecador? Levantou-se Zaqueu e disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. Em alguma coisa eu os tenho defraudado, e se alguém restituirei 4 pecados. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também és um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que havia perdidos. Meus amados e queridos irmãos, aqui está dizendo a palavra do Senhor. Quando Jesus entra na cidade de Jericó, na verdade, a Bíblia diz que Jesus entra na cidade de Jericó e uma grande multidão acompanhava Jesus. E naquela cidade de Jericó, tinha um homem chamado Zaqueu, que era um publicano, né? Era cobrador de imposto. Ninguém gostava de Zaqueu porque era um publicano. Todo achava que Zaqueu era um pecador, uma pessoa que roubava dos outros, né? Porque trabalhava para o governo, trabalhava para o rei. Então, ele era um cobrador de impostos. E a Bíblia diz que quando Jesus entrou na cidade de Jericó, Zaqueu, naquele instante, teve uma vontade de conhecer quem era Jesus, porque eu tenho certeza que alguém deve ter falado de Jesus para Zaqueu, né? O Zaqueu deve ter ouvido muitas vezes o que Jesus fazia e por onde Jesus passava. Então aqui está dizendo, ó, e tendo Jesus entrado em Jericó, passando, e que havia ali um varão chamado Zaqueu. Esse era chefe dos publicanos, né? Ele era chefe dos cobradores de imposto. Então Zaqueu era um cara muito importante. E diz a palavra do Senhor mais aqui no versículo 3: E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então Zaqueu naquele instante ele procurava ver quem era Jesus que estava passando por ali, porque Jesus estava no meio daquela multidão. Ele queria saber quem era Jesus, mas ele não podia, porque ele era um homem baixinho, né? Um homem de pequena estatura, diz a palavra do Senhor. Então, diz a palavra do Senhor, no versículo 4: E correndo adiante, subiu-se uma figueira, e abrava para ver, porque havia de passar por ali. Então, naquele instante, Zaqueu disse: Olha, eu não posso ver, a multidão é muito grande, então eu vou subir nessa figueira, ele vai passar por aqui e eu posso ver ele. E assim fez. Zaqueu subiu naquela figueira, e a Bíblia diz que ele olhava, né? Ele olhava para ver quem era Jesus no meio da multidão, para ver se ele reconhecia quem era Jesus. E a Bíblia está dizendo aqui, já no versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar na sua casa. Veja bem que Zaqueu naquele instante, ele ficou pensando: eu quero conhecer Jesus, eu quero ver quem era Jesus. Mas de repente ele foi surpreendido, né, pelo próprio Jesus, quando Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar na sua casa. E veja bem, meus amados e queridos irmãos, que aquele povo que estava agora junto com Jesus, né, aquelas pessoas que se dizem guardador da lei, aqueles homens religiosos, né, os fariseus, a Bíblia disse que eles começaram a murmurar. Eles começaram a dizer: olha, Jesus come com um pecador, não sabe quem que é Zaqueu? Zaqueu é o chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos. Este homem rouba de todo mundo. E naquele instante, Zaqueu, escutando aquela palavra que aqueles homens estavam dizendo, Zaqueu falou para Jesus e disse: olha,
se em alguém eu tenho roubado, ele disse mais, eu dou a metade dos meus bens para os pobres, se em alguém eu tiver roubado, eu dou 4 vezes a mais. Veja bem, meus amados e queridos irmãos, que Zaqueu naquele instante estava tão feliz por estar perto de Jesus, por conhecer Jesus, e naquele instante, o que ele falou, eu dou aos pobres a metade do que eu tenho, e se em alguém eu tiver roubado, eu dou 4 vezes a mais. Então veja bem, meus amados e queridos irmãos, que naquele instante Jesus viu Zaqueu um coração puro, um coração reto, um coração que não estava pegado nos seus bens materiais, mas o que ele queria realmente era conhecer quem era Jesus. E a Bíblia diz que Jesus falou naquele instante, hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que havia perdidos. Então veja bem, meus amados e queridos irmãos, que algo muito importante para nós é sempre procurar a Jesus, sempre procurar saber quem é Jesus em nossos corações, né? Vamos ler a Bíblia Sagrada, vamos procurar saber que Jesus morreu na cruz para nos salvar, porque eu tenho certeza que Ele vai trabalhar também na tua vida. Como Ele trabalhou na vida de Zaqueu, Jesus pode trabalhar na tua vida também. Talvez você é uma pessoa que precisa de Jesus em sua vida. Zaqueu precisava de Jesus porque ele era um pecador. O próprio Jesus disse, olha, eu vim para salvar os pecadores. Jesus, naquele instante, deu uma oportunidade para Zaqueu encontrar-se com a salvação. Eu quero dizer para você também que eu convido você para conhecer esse Jesus que tem poder para transformar vidas, esse Jesus que tem poder para garantir vitórias em tua vida. Veja bem, a Bíblia diz que aqui Zaqueu encontrou com a salvação. Zaqueu não estava pegado com os seus bens materiais, Zaqueu não estava pegado com aquilo que ele tinha, mas o que Zaqueu tinha no seu coração, é isso que Deus queria. Zaqueu queria conhecer quem era Jesus. Porque, meus amados e queridos irmãos, a importância do homem e da mulher conhecer Jesus? É porque Jesus é a salvação. Jesus é aquele que salva, Jesus é aquele que cura, Jesus é aquele que liberta, Jesus é aquele que pode entrar dentro da tua casa e fazer da tua vida uma vida melhor. Veja bem, que a vida de Zaqueu mudou naquele instante. Por que a vida de Zaqueu mudou? Porque ele levou Jesus para a sua casa. Eu quero dizer para você que hoje a coisa mais importante é você levar Jesus também para a sua casa. Qual é a casa que eu estou dizendo? A tua vida. A Bíblia diz que nós somos o templo, nós somos casas, diz a palavra de Deus. E Jesus disse nas suas palavras, dizendo, olha, eu enviarei o Consolador, este Consolador ficará convosco. Em outras palavras, Jesus disse, e eu e o Pai viremos e fazemos moradas em vossos corações. Então o que eu quero dizer para você hoje, se você entregar os teus caminhos ao Senhor, entregar a tua vida, entregar o teu coração, entregar a tua alma para o Senhor Jesus, eu tenho certeza que Jesus vai trabalhar na tua vida. Ele garante salvação para você. Nesse instante, eu quero orar em teu favor. Senhor Jesus, neste momento, eu entrego esta pessoa nas tuas mãos. Em nome de Jesus, cura, liberta, garante vitória pelo poder do teu sangue, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe os meus amados e queridos irmãos e as bênçãos do céu continuam caindo nas suas vidas e sempre ouve a palavra de Deus. Amém?